Bom dia, turminha do segundo ano A, tudo bem com vocês? Bom dia, crianças, bom dia, família. Hoje são 30 de setembro, quinta-feira, e nós temos aula de História. A atividade História hoje vai falar um pouquinho sobre passado e presente de um bairro. Na página 58, vamos ver passado e presente de um bairro. Um conjunto de ruas forma um bairro, e a história desse lugar pode ser conhecida por meio da memória dos antigos moradores. Veja o exemplo a seguir. Naqueles tempos, o cinema Belém exibia espetáculos completos que constavam de 3 filmes de longa-metragem, além de complementos. Começavam às 19 horas e iam até a meia-noite, com 2 intervalos para que os espectadores pudessem lanchar e fazer suas necessidades. Como não havia ainda restrição quanto aos menores, as famílias levavam a criançada toda, com cestas de sanduíches, doces, pastéis e garrafas d'água. Então, isso daqui é uma pessoa que falou, Jacob Penteado, em 1910, um retrato de uma época. Então, ele narrou como que era naquela época. As imagens antigas de um lugar são documentos históricos, importantes para descobrirmos alguns fatos do passado e para observarmos as características das construções, das ruas, dos meios de transporte e também como se portavam as pessoas. Questão número 1. Observe a fotografia ao lado. O que é possível descobrir por meio da imagem sobre o passado do centro da cidade de Porto Alegre? Então, aqui está a imagem, a região central do município de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, em 1928. Então, vamos observar a questão das árvores, a questão do prédio, dos meios de transporte. Então, olhando assim, o que é possível observar? Aqui nós temos um poste. Vocês façam uma visão, assim, analisar essa imagem aqui para falar o que é possível observar. Resposta pessoal, tá bom? Questão número 2. Leia os trechos e observe as imagens sobre o bairro do Brás, no município de São Paulo, estado de São Paulo. Então, a região do Brás ela é bem conhecida pela questão que, hoje em dia, as pessoas vão muito lá de todo o Brasil para fazer compras. Então, aqui a gente tem uma foto. Essa foto é de 1958, na região do Brás, e temos uma outra foto aqui na mesma região em 2014. Vamos ver o que fala da foto em 1958. Texto 1. O Brás era um bairro cinzento, com ruas de paralelepípedos e poucos automóveis. Ao meio-dia, as sirenes anunciavam a hora do almoço nas fábricas. Como não existiam prédios, de toda parte via-se chaminés e as torres da igreja de Santo Antônio apontando para o céu. Então, essa é a imagem, e aqui a característica estava mais voltada para a questão das fábricas. No texto 2, o bairro do Brás, hoje, que aqui é um exemplo de 2014, mas hoje está mais populoso ainda, é conhecido como um dos principais centros do comércio popular da cidade, destino diário de milhares de sacoleiros e sacoleiras de todo o Brasil. O Brás mudou de feição. Hoje as ruas do bairro são sinônimo de comércio popular. Então, perguntinha número 2. De acordo com os textos e as imagens, quais são as principais mudanças pelas quais o bairro do Brás passou desde a época narrada no texto 1 até o texto 2, que são os dias atuais? Então, vamos lá, gente. O que vocês podem fazer? Observar as imagens, a característica das imagens, que é importante as fotografias 1 e 2, e também o texto. Primeiro, nós observamos a imagem, que tem casas, indústrias, comércio separada. Aqui está sem população. Aqui nós vemos meios de transporte, vemos muitas pessoas, tem prédios. E a característica que aqui fala também no texto, que antes era fábricas, poucas pessoas, poucos automóveis, e agora passou a ser um lugar onde que milhares de pessoas vão para comprar, tá bom?
Depois, na página 60, os bairros passam por muitas modificações. Ao longo do tempo, o local onde a cidade de Salvador foi, no estado da Bahia, foi fundada em 1549. Hoje é o centro histórico da cidade que cresceu muito em tamanho e número de habitantes. Atualmente, no centro histórico da cidade, museus, praças, igrejas e casas preservam traços do passado. Então, olha aqui, pessoal, a foto da Bahia é a vista do centro histórico em 2014. No centro da cidade, onde hoje estão as Praça Municipal, o Terreiro de Jesus e o Pelourinho, moravam os senhores de engenho, os comerciantes, oficiais e mecânicos. As ruas eram calçadas e as duas praças ali existentes eram de terra vermelha e quase sem árvores. Essas praças serviam como ponto de encontro e de bate-papo entre amigos, e nelas, em fins de semana, se realizavam festas, touradas e jogos. Então, aqui falou dois nomes sobre o senhor de engenho, era o dono das plantações de cana-de-açúcar, e falou também sobre oficiais mecânicos, é pessoa que fazia trabalhos e objetos de forma manual. Então, aqui a gente tem a imagem da Praça Terreiro de Jesus em Salvador, no ano de 2012. A partir daí, pessoal, vamos responder a pergunta número 3. Observe na página anterior a foto da Praça Terreiro de Jesus e compare-a com a descrição do texto na mesma página. O que mudou com passagem do tempo? Então, olha, pessoal, vamos comparar essa imagem com esse textinho aqui, que fala sobre o local. As ruas eram calçadas e as duas praças ali existentes eram de terra vermelha e quase sem árvores. Bom, continua quase sem árvores, não é, pessoal? Só que aí aqui fala que era terra vermelha. Aqui a gente vê terra vermelha na foto no ano de 2012? Não. Então, minha sugestão de resposta é que antigamente era terra vermelha e aqui hoje, em 2012, que preserva até hoje, já é calçada, tá bom? Continuando. De acordo com o texto, faça um desenho de como era a Praça Terreiro de Jesus no passado. Com essas características que as ruas eram calçadas e as duas praças ali existentes eram de terra vermelha e quase sem árvores. Então, basicamente, pessoal, é olhar essa imagem aqui e fazer o desenho dela. Só que aí a diferença é que vai ter terrão vermelho aqui, tá bom? Então, vai ter poucos carros. Esse prédio aqui, ele é bem antigo, então ele ainda estava. Não precisa fazer os carros, tá bom? Então, use a imaginação, caprichem e faça um desenho bem legal. Vamos continuar vendo um pouquinho sobre essas características. As profissões em homenagem aos santos era uma das principais formas de lazer no passado e tomavam as ruas de Salvador. As pessoas aproveitavam para conversar umas com as outras e observar o movimento nas ruas enfeitadas. Muitas vezes esses festejos terminavam com a música e dança. O Pelourinho é um dos bairros mais antigos da cidade de Salvador e hoje é ponto de encontro para as pessoas que gostam de arte e cultura. Muitos eventos acontecem nas ruas desse bairro, como shows e apresentações de dança. Olhem só a imagem, pessoal, para curiosidade da gente. São músicos batucando na rua de Pelourinho em 2015, em Salvador. Então, essa é a nossa atividade de hoje. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, é só falar comigo no privado e aguardo foto da atividade. Um abração.